Quero convidar você a assistir essa mensagem que fala sobre família. Família, projeto de Deus. Família que serve a Deus, junta e cresce através desse serviço cristão. Hoje o assunto é família que serve. Família que serve a Deus. Nós vamos usar o Salmo 127. Então, abra sua Bíblia, conecte-se aí no seu celular, Salmo 127, e nós vamos estar refletindo nesse texto. O conceito básico é que família é projeto de Deus, e Deus quer que a família sirva a Ele e ao próximo. Família é projeto de Deus. Pergunta à pessoa que está ao teu lado se ela acredita nisso, se ela acredita que família é projeto de Deus. Pergunta para ela. Tem certeza disso? Olha lá, hein? Tem muitas implicações quando a gente descobre que família é projeto de Deus. Viver em família é uma experiência incrível. Família nos faz crescer. Você já descobriu isso? Viver em família nos desafia em todos os sentidos do ser. É muito desafiador. Se é desafiador criar filhos com um pai e uma mãe presentes, imagina quem tem que criar filho porque é divorciado ou viúvo, é só a mãe com os filhos, é só o pai com os filhos. Criar filhos é um baita desafio, porque você veio de uma família que não tinha hora para dormir e você casou com alguém que tinha hora para tomar banho e para dormir. E agora concordem nisso, que ninguém ia brincar lá fora com roupa limpa, e ninguém brinca com roupa limpa. Tem essas coisas na casa de vocês? Acontece isso? E quando a enfermidade chega na família, que coisa, que luta, toda a rotina é mudada, toda a rotina é alterada, não é assim? E quando o bebê chega, gente, eles acordam de madrugada, 3 horas da manhã, 4 horas de novo. Dá aquela vontade de estrangular um pouquinho, né? Só até ficar roxinho, depois você larga. Filho é bênção de Deus, o Salmo diz isso, mas, ai, que bênção. Acontece isso com vocês, isso? Não, e só para reavivar a memória, vocês lembram o tempo do Covid, a quarentena? Vocês lembram todo mundo em casa? Papai, mamãe, filhos, na mesma casa 24 horas por dia. Eu descobri por que o meu cachorro, toda vez que a gente abria a porta, ele saía. Eu descobri porque durante a quarentena o sentimento meu era o mesmo. A hora que abria a porta, a minha vontade era sair correndo. Você lembra das crianças tentando estudar? Eles fingiam que estavam estudando, o professor do outro lado da tela fingia que estava ensinando, e você estava no meio. Viver em família é uma aventura. Tem de tudo. Tem muita pressão, mas a vida tem pressão. Você pode ser solteiro e você vai ter pressões, você vai ter situações que você vai ter que administrar. Mas quando você vive em família, a dinâmica é mais complexa. A dinâmica ela é mais robusta, porque tem mais variáveis. Mas sabe, viver em família é muito bom, porque nós temos a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores. A família foi planejada por Deus para ser o lugar onde nós encontramos apoio para viver a vida. Esse é o projeto de Deus. Um lugar onde nós encontramos apoio, é o nosso quartel-general, é a nossa base de apoio. O sonho de Deus é que a família seja um pedacinho de céu para quem faz parte dela. A sua família é um pedaço de céu ou é uma porta de inferno? Algumas famílias têm mais cara de porta do inferno do que de pedaço de céu. A mensagem hoje vai desafiar a mim e a você para nós decidirmos que nós queremos uma família que seja um pedaço de céu. O meu desejo é que você saia daqui dizendo, é esse o plano de Deus, então eu quero o plano de Deus para mim.
É interessante quando você vai estudar o Salmo 127, ele tem duas partes muito distintas neles, a ponto de alguns comentaristas dizerem que são dois poemas e não um poema. São dois salmos e não um salmo apenas. As duas partes do salmo apresentam um trocadilho, um jogo de palavras em hebraico, muito interessante. Eles usam a palavra bonim e a palavra banim. A palavra bonim, construtores, e a palavra banim, filhos. E o escritor faz um jogo com essas palavras. Mas a mensagem do Salmo é a mesma. O que vem de Deus é forte e é duradouro. O Salmo 127 nos fala das situações normais da vida, as preocupações universais que todos os indivíduos e todas as famílias têm. Construir um futuro. Você quer construir um futuro? Quem não quer? Ter objetivos, sonhos. Ele nos fala sobre ter segurança. Quem de nós não deseja viver com segurança? Ter a segurança de que os resultados que eu atingi, aquilo que eu conquistei, eu não vou perder. Ele nos fala sobre criar uma família com relacionamentos significativos. Criar uma família que se perdura por gerações. Você deseja viver essa realidade que o Salmo 127 nos fala? Eu queria conversar sobre o primeiro versículo. Se você der uma olhadinha, o primeiro versículo vai nos falar que uma família que serve a Deus, ela celebra conquistas. Ela não tem só sonho de ter um futuro, mas porque ela sonha com Deus, então ela celebra as conquistas. Porque mesmo que você não conquiste aquele sonho que você tinha, você vai conquistar algo diferente, mas você sabe que esse aqui é o que Deus tinha para você, então eu celebro, eu estou feliz da vida. Eu não vivo insatisfeito porque eu não cheguei lá, eu fico feliz da vida porque eu cheguei aqui. Se foi isso que Deus me deu, esse é o melhor de Deus para mim. Amém? Sabe, é interessante, o versículo 1, vamos ler juntos? Se não for o Senhor, o construtor, se não for o Senhor, o ser humano faz construções o tempo todo, não é verdade? Mas toda a criação constrói. Você já viu um João de Barro? Que coisa linda, eles fazem aquela casinha deles, né? Eu queria mostrar um vídeo aqui de um passarinho fazendo o ninho deles. Olha que coisa mais incrível. Dá uma olhadinha nesse vídeo. É um pássaro alfaiate, ele está construindo um ninho. Está pronto, ele costurou as folhas. É impressionante.
Quem foi que ensinou ele a costurar as folhas? Quem foi? Deus colocou esse programa nele. E ele fez isso, os avós dele fizeram isso, os pais fizeram isso, os filhos vão fazer isso. É que nem o João de Barro. Foi Deus quem colocou esse programa nele, esse instinto, e ele constrói aquela casinha. O João de Barro nunca pensou em construir um puxadinho na casa dele. Ele nunca pensou em fazer um lounge, ele nunca pensou em fazer um espaço gourmet. Não, não tem isso. Ele sempre faz a mesma casinha porque é instintivo. O ser humano também é construtor, mas, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos construtores, mas nós somos criativos. Aí nós inventamos computadores. Aí nós inventamos máquinas em que nós entramos nela, e quando você está dentro dela, ela faz aquele tac, tac. Já ouviu isso? Coisa horrorosa aquela máquina. Mas aquela máquina faz com que eles consigam enxergar você por dentro. É uma coisa de doido isso, gente. O ser humano, ele tem essa habilidade de construir, mas ele é criativo. E ele inventa uma placa a um produto lá sintético, e esse produto sintético, ele está projetando uma imagem ali, que tem uma outra máquina lá que está captando. É coisa de doido isso, gente. E essa coisinha aqui está captando a minha voz, indo por um fio até lá e ampliando, e vocês estão ouvindo. Essa habilidade do ser humano de construir coisas e criar coisas a partir do que existe é maravilhosa. O desejo de Deus é que nós vejamos tudo isso e celebremos essa habilidade que Deus nos deu. A habilidade de construir famílias foi dada por Deus a você, e você ser criativo para que a sua família possa ser construída, ser criativo para que soluções sejam encontradas para problemas de 10 anos, 30 anos, que você tem hoje a sensação que não tem solução. Tem sim. Com o poder de Deus é possível, amém? Ah, está fraco, vocês não acreditam nisso. Com o poder de Deus é possível? Amém. É possível sim. Essa habilidade que Deus nos deu de construir é maravilhosa. E sabe o que mais me fascina em tudo isso? É que nós podemos construir e fazer isso com Deus, não sozinhos. É por isso que a gente vive encontrando encrenca e se frustrando. Lá no começo da humanidade, o ser humano quis construir a Torre de Babel, lembra disso? E eles quiseram construir aquilo e não deu certo. Porque eles quiseram construir sozinhos, sem Deus. O projeto de Deus é que a gente construa com Ele. Se você volta para o versículo 1, se não for o Senhor o construtor, será inútil trabalhar na construção. Deus trabalha e você trabalha. O projeto de Deus é que nós trabalhemos juntos. O projeto de Deus é que nós trabalhemos juntos com Deus, para que esse projeto de Deus, que é a família, se concretize, para que esse pedaço de céu esteja no endereço da sua casa. Mas você tem que trabalhar com Deus. Quando nós trabalhamos juntos, nós vemos os resultados de Deus, os sonhos de Deus se concretizando. Eu ensino a palavra aos meus filhos, eu vivo o Evangelho na minha casa e eu vejo o poder de Deus, as respostas de Deus, o agir de Deus. Mas nós fazemos isso juntos. Você é uma pessoa autossuficiente, que faz tudo na força do braço, que dá conta de tudo? Ou você faz as coisas na força do joelho, clamando pela misericórdia de Deus, pedindo sabedoria de Deus nas decisões? Como é que é a história da sua família? Como é que as coisas acontecem na sua casa? Jesus fala sobre uma pessoa tola e uma pessoa sensata, a característica deles.
Lá no Sermão do Monte, Mateus 7, Jesus diz: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu essa casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela não caiu porque tinha os seus alicerces na rocha, nos princípios eternos. Você é uma pessoa assim? Você está construindo a sua família sobre valores eternos, na rocha eterna? Ou você é semelhante à pessoa que Jesus fala depois, mas quem ouve essas minhas palavras? Ele está falando do Sermão do Monte, e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Você está construindo a sua família com Deus ou sozinho? Você está procurando uma namorada, um namorado com Deus ou por conta própria? Ah, eu tenho a relação, pastor. Ela tem que ser assim, assado. E se Deus não quer que você case com alguém assim? Já parou para pensar nessa possibilidade? Você está construindo a sua vida profissional, dizendo o que você vai fazer, o que não vai fazer, ou quem sabe você está dizendo para o seu filho, para a sua filha, qual é o curso que eles vão fazer? Ou você está guiando os seus filhos a dobrarem os joelhos e, junto com você, buscarem de Deus? Qual é o sonho, o projeto de Deus para a vida deles? Ah, como nós precisamos construir famílias que servem a Deus, buscando a Deus nos processos da vida. Aí essa família celebra, porque eles estão indo na direção do que Deus tem para eles. Independente do que aconteça no caminho da vida, existe essa segurança de que eu estou caminhando com Deus. Amém? Uma família que serve a Deus, ela vive em segurança. Ela celebra a vida. Ela celebra os relacionamentos, porque ela vive com segurança. O versículo 1, a segunda parte dele diz: se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Segurança é uma das necessidades básicas do ser humano. A nossa segurança precisa vir do Senhor. Nas cidades antigas existiam guardas vigiando a cidade durante a noite, protegendo dos ataques de surpresa dos inimigos. Então, quando o salmista fala de segurança, ele está falando sobre isso. E ele, quando diz aqui, olha, será inútil a sentinela montar guarda lá nos muros da cidade, se o Senhor não estiver guardando a cidade. Alguns anos atrás, nós chegamos em casa e o portão da garagem tinha sido forçado. Então, fizeram tanta força que entortaram o braço do portão e não conseguiram entrar. Nós consertamos o braço do portão, colocamos uma trava. Disseram que aquela trava era uma maravilha, que ia impedir que abrissem o portão quando tentassem de novo. Colocamos. Alguns anos se passaram, e um dia nós chegamos em casa, e o portão está aberto. Alguém tinha forçado, pelas câmeras de segurança, nós vimos que eram 2 homens, forçaram o portão, antes era 1, agora foram 2. Eles não apenas entortaram o braço do portão, mas eles arrebentaram a trava de cima. E eles abriram a porta da garagem, entraram na casa e roubaram. E quando nós chegamos em casa, nós encontramos os ladrões. Aquela primeira vez que eles não conseguiram entrar, Deus estava protegendo, né? Os anjos do Senhor acampam ao seu redor dos que o temem. É isso. Na segunda vez, os anjos foram tomar um chocolate, deviam estar de férias. A coisa não é tão simples assim, gente. A chuva cai sobre o justo e o injusto. Se a casa do meu vizinho pode ser assaltada, por que a minha não pode? A questão não é o que acontece comigo. A questão é como eu lido com o que acontece comigo.
O que faz diferença nessa vida não é o que acontece comigo ou não acontece. O que faz diferença nessa vida é a reação que eu tenho com o que acontece comigo. O discípulo de Jesus reage de uma maneira diferente daquele que não confia em Deus. Porque eu estou celebrando a vida. E eu vivo em segurança porque eu sei em quem tenho crido e eu sei quem está cuidando de mim. Aconteceu aquilo, entrou o ladrão, mas Senhor, o que o Senhor tinha com isso? O que nós podemos aprender dessa experiência? Como é que eu posso continuar confiando no Senhor? Não coloquei comigo ninguém pode, nem espada de São Jorge na frente da minha casa. E nem coloquei sal grosso com pimenta vermelha. E não deixei a Bíblia aberta no Salmo 91. Essa é superstição evangélica. Eu conheci uma pessoa que a casa foi assaltada, e ele disse, sabe, a casa foi assaltada porque quando nós saímos de casa, nós não oramos, pedindo que o Senhor colocasse os seus anjos ao redor protegendo. O diabo estava colocando uma culpa nele que não era dele. A casa foi assaltada porque ele está nesse mundo, e o mundo jaz do maligno. Amém? É isso mesmo. É impressionante como muitas vezes nós somos evangélicos, cremos na palavra, mas vivemos com superstições evangélicas. Você ora quando você vai viajar, antes de pegar a estrada? Levanta a mão aí, quem ora. Olha lá. E é muito bom, isso é importante. Alguém aqui já saiu de viagem depois de orar e bater o carro, ou o carro quebrou? Levanta a mão. Eu também. Deus deixou de cuidar da gente porque bateu o carro ou quebrou? Não. E quantas vezes eu tive em livramento e eu não tinha feito oração? Já aconteceu com vocês? É tão importante nós entendermos, como o salmista entende, é vão. Eu colocar minha confiança nesses ritos religiosos. Porque se o Senhor não estiver cuidando, se eu não tiver a segurança de que o Senhor cuida, a minha vida vai ser um desespero. Aí no versículo 2, veja lá o que ele diz. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. E ele faz um contraste dessa pessoa trabalhando com uma vida acelerada, com o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Ele faz um contraste de alguém com uma vida acelerada, profissional, e a tranquilidade do sono. E ele diz, não viva como se tudo dependesse de você, porque não depende. Não se comporte como se você fosse o dono da sua vida, porque você não é. Alguém aqui tem segurança que vai deitar hoje à noite e acordar amanhã vivo? Não. Ou eu celebro a vida com a segurança de que Deus é o meu Deus, e eu confio nele, e eu sei que Ele está sempre agindo ao meu favor. Ele é meu Deus, Ele cuida de mim, Ele me protege, Ele é minha fonte de segurança, ou eu não entendi nada do Evangelho. O Salmo 121 é precioso demais. O salmista diz, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? E talvez você tenha vindo hoje ao culto com esse sentimento. Eu não sei de onde vem meu socorro. Talvez você tenha vindo a esse culto hoje com o sentimento que você não tem segurança. Estão acontecendo algumas coisas na sua vida que estão gerando uma insegurança absurda, existencial para você. A minha palavra para você é a resposta que o salmista encontrou. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Você pode falar isso? O meu socorro vem do Senhor. De novo, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta.
Não importa o que esteja acontecendo ou venha acontecer, Deus sempre será Deus na sua vida. Amém? E esse Deus a quem nós servimos, Ele é todo-poderoso, Ele sabe todas as coisas, Ele pode todas as coisas. Ele ama você de uma forma infinita. E esse Deus age. É por isso que uma família que realmente serve a Deus, ela celebra a vida, os relacionamentos, com leveza. Uma família que serve a Deus, ela celebra os relacionamentos e ela vive em segurança. Por quê? Porque ela é abençoada por Deus. Ela tem sido recompensada por Deus de uma forma incrível, com bênçãos que ela diz, eu não mereço isso. Você tem me dado tanto. Você tem me abençoado de uma forma incrível. E a segunda parte do Salmo, ele começa a falar sobre os relacionamentos familiares como bênção de Deus. O salmista diz, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. É necessário buscar a Deus para viver família como Deus planejou, para construir um ambiente familiar de segurança que permita que esses filhos cresçam e cresçam de uma maneira sadia. Quantos aqui foram criados num ambiente familiar saudável, em que você se sentiu seguro, amado, amparado pelos seus pais? Levanta a mão, olha lá. Abençoados por Deus. Louvem a Deus agora e digam, Deus, muito obrigado, eu sou um privilegiado, uma privilegiada. Nem todas as pessoas tiveram isso, um lar estruturado, uma família estruturada. E talvez você esteja dizendo, pastor, eu cresci num lar muito desestruturado. Eu passei maus bocados na casa onde eu cresci. Eu tenho boas novas para você. Você pode escrever a história diferente. Você pode viver algo diferente. Essa é a bênção de confiar em Deus. Essa é a bênção de conviver com esse Deus que constrói realidades novas. Essa é a bênção de ser feita à imagem e semelhança de Deus e ter criatividade para construir algo diferente. Amém? Você pode sim, com a ajuda de Deus, construir uma história diferente. Você que foi criado numa família ajustada, abençoada, você também pode e deve construir uma história ainda melhor do que a história que você teve. Sabe, é interessante, quando o texto fala sobre os filhos serem setas, são setas que nós enviamos para a vida adulta. Essa é a tarefa de todo pai e mãe. Nós não criamos os filhos para nós. Nós sempre falamos isso, que nós não criávamos os filhos para nós. Mal sabíamos nós que todos eles iam para longe. Nós não temos nenhum filho perto de casa. A gente não tem aquela história de ter neto no fundo do quintal. Não tem. Até o filho que a gente adotou foi embora. Não tem jeito. Mas os filhos, eles são criados para serem lançados para a vida, para fazerem diferença na nossa sociedade, para serem pessoas que promovam honra e glória para o nome de Deus. Esse é o projeto de Deus para aqueles que amam ao Senhor. Filhos são bênção de Deus. Fazer planejamento familiar não é pecado. Algumas pessoas dizem, tem que encher a aljava. Tem pessoas que a aljava fica cheia com uma flecha só. Tem gente que põe 10 flechas na aljava. Cada um tem a aljava de um tamanho diferente. Mas é pecado não ter filhos porque eu quero curtir a vida. É pecado não ter filhos porque eu quero viver em função de mim mesmo. É pecado não ter filhos, porque eu quero ter um carro maior, uma casa maior, eu quero juntar mais dinheiro e eu quero viajar mais. Isso é pecado, porque isso é a expressão de uma vida egoísta, egocêntrica.
Filhos são uma expressão natural da nossa humanidade. Nós vivemos numa sociedade que mais e mais casais têm adiado ter filhos por causa da profissão, adiado ter filhos por causa de querer comprar casa, comprar carro, viajar, e quando tentam ter filhos não conseguem ter mais. Essa é uma visão distorcida do que é a vida, e certamente não é a vida cristã. Você pode ter filhos pela razão errada. Filho não salva casamento. Pelo contrário, filho acrescenta estresse no casamento. E quem teve filho sabe do que eu estou dizendo. Mas filho faz a gente crescer como casal. Faz a gente conversar. Filho força a gente sentar e negociar uma porção de coisas. A minha esposa, quando tivemos nosso primeiro filho, ela fez uma observação que eu nunca mais esqueci. Ela disse: eu não sabia quão egoísta eu era. Não é verdade? Filho mostra para a gente o nosso egoísmo, que a gente está bem disfarçado, racionalizado, explicado, e eu não sou egoísta. Mas você põe um bebê no colo, você descobre como você é egoísta. Por isso que eles nos fazem crescer. Um casal pode ser feliz e ter uma vida plena sem ter filhos? Pode. E alguns casais não conseguem ter filhos. Alguns não conseguem emocionalmente e mentalmente adotar uma criança, o que seria uma grande bênção para eles. Mas certamente esse casal terá que aprender a crescer por outros caminhos, porque eles perderam o caminho principal que a vida tem para eles, amadurecerem como seres humanos. Essas flechas dão trabalho para estarem prontas para serem lançadas, não é verdade? E tem umas que ficam gordas, com 40 anos, e não saem da aljava. Os filhos são projeto de Deus para nós. Deus é o doador da vida dos filhos. E quando nós vemos aquela vida que surge a partir de nós, fica mais fácil nós entendermos Deus como aquele que nos dá vida e vida eterna. O relacionamento dos filhos com os pais, o pai particularmente deve ensiná-lo a como ele se relaciona com Deus, Pai. Talvez você tenha dificuldades no seu relacionamento espiritual com o Pai Celeste, por não ter curado ainda algumas feridas no seu relacionamento com o Pai Terrestre. Busque ajuda, venha para o Celebrando a Restauração. Faça uma terapia, faça um Celebrando a Vida. Temos vários recursos em nossa igreja para ajudá-lo a curar essas feridas, para que você possa viver plenamente a vida cristã que Deus planejou que você deveria viver. É um grande desafio. Deixarmos nossos filhos irem e tomarem as suas decisões. Quem tem filhos adultos vai entender o que eu estou dizendo. Eles fazem tudo o que a gente ensinou, não é mesmo? Não? Os filhos de vocês não fazem? Ali na cartilha, tudo direitinho? Eu gostei da risada, é isso mesmo. Eles têm livre-arbítrio, como nós também. E nós não fizemos tudo o que nossos pais nos ensinaram, não é verdade? Nós criamos os filhos e nós os lançamos para a vida. Pai de filho adulto, dobra o joelho e ora. E ora. E ora. Aí quando é consultado, fala. Com muito tato, com muita educação, com sabedoria, e cala. É assim? E ora. E ora. Por quê? Porque você já lançou a flecha. E pais de filhos adultos continuam vivendo a vida, celebrando a vida que Deus deu. Lá em casa, quando alguém chega e diz: vocês estão vivendo um ninho vazio, eu olho para ele, ela olha para mim, e a gente diz assim:
Lá em casa não está vazio, não. Está bem cheio. Está cheio de nós. Foi assim que nós começamos e é assim que nós estamos terminando. Cheio de propósito. Cheio de razão para viver. Deus tem nos dado essa graça. Que Deus dê essa graça a cada um de nós, quando chegar esse momento das flechas terem sido lançadas. Sabe, o lar onde Deus é amado e servido, quem lá vive é bem-aventurado. Por isso que o salmista diz, como é feliz o homem, como é feliz a mulher, poderíamos dizer. Eu decido construir os sonhos de Deus para minha vida e minha família. Eu queria desafiar você a considerar alguns desafios nessa manhã. E eu queria que você reagisse a esses desafios que eu vou colocar diante de você. Conversando com Deus e dizendo, eu quero isso aqui é para mim, esse desafio é meu. O primeiro deles é, eu vou sonhar os sonhos de Deus, para mim, para minha família, eu quero celebrar uma vida em família. Eu quero sonhar os sonhos de Deus para a nossa família e juntos nós construirmos alguma coisa com Deus. Você decide fazer isso? Você deseja fazer isso? Diga a Deus, eu quero isso, eu quero abraçar esse desafio. Quem sabe a sua decisão hoje, nesses dias de tanta incerteza, é dizer, eu declaro pela fé que Deus é a minha segurança e a segurança da minha família. Não é o dinheiro que eu tenho aplicado, não são os imóveis que eu tenho, não é a minha habilidade de conversar. Não, a nossa segurança e da minha família está no Senhor. É porque nós estamos sobre a rocha. Você declara pela fé que essa é a segurança da sua família? Você declara que você vai ser bênção para todas as pessoas da sua família? Ah, pastor, o senhor está pedindo demais. Toda a família tem o encrencado. Toda. Ou é um tio, ou é um primo, ou é uma tia, um irmão, uma irmã. E é bem essa pessoa que não é muito amável que Deus está dizendo para você hoje, seja bênção na vida dele, seja bênção na vida dela. Eu não faço ideia de como eu posso ser bênção. Pergunte a Deus que Ele vai te dar uma lista de sugestões. Deus é criativo, lembra disso? Mas eu quero ser bênção. Quem sabe é um filho, uma filha, quem sabe é um pai, uma mãe, e você vai dizer, eu quero ser bênção. Me ajude a descobrir como eu posso ser bênção. Porque eu quero ser bênção na minha família. Eu entendo que foi por isso que o Senhor me deu essa pessoa na minha família. Amar quem não é amável não é uma coisa simples. Ah, mas tem um impacto na vida da pessoa e na nossa vida. O último desafio, eu declaro que meus filhos são bênçãos de Deus para a nossa família. Sabe aquele filho rebelde? Aquele filho que não ouve? Aquele filho que não está vindo à igreja? Aquela filha que não dá ouvidos a você e você vai dizer, você é bênção na minha vida e na nossa família. Ou aquele filho que se endividou e você está tendo que assumir uma dívida porque os netos não passem necessidade. E você vai dizer, você é bênção de Deus na nossa família. Você não vai dar lugar ao ressentimento, à amargura, mas pelo contrário. Você vai deixar o amor de Deus fluir do seu coração. Se você reage a qualquer um desses desafios que foram colocados diante de você, e você diz, sim, eu aceito esse desafio, porque eu quero viver família, projeto de Deus. Coloque-se de joelhos onde você está. E nesse momento em que você fizer isso, vai estar dizendo, Deus, eu decido no meu coração que eu quero tomar essa decisão. Converse com Deus. E diga para Deus qual foi a decisão. O que tocou seu coração nessa manhã. Diga para Ele, Senhor, essa é a decisão do meu coração nessa manhã.
quero que o Senhor, que pode todas as coisas, o Senhor que é criativo, o Senhor que me ama e que ama a minha família, venha agir com poder na história da minha família e na história da minha vida. Diga para Deus o que levou você a ficar de joelhos nesse momento. Pai amado, nós somos teu povo. De joelhos, teu povo clama pela intervenção do Senhor. De joelhos, teu povo assume compromissos com o Senhor. De joelhos, o teu povo responde ao toque do teu Espírito e diz: eis-me aqui, Senhor. Cumpra-se em mim a tua vontade. Te agradecemos pelas nossas famílias, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude para vivermos um pedaço de céu no nosso lar, para construirmos famílias firmadas na rocha eterna. Ó Deus, abençoa cada irmão, cada irmã. E capacita-nos como só o Senhor pode nos capacitar. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos assistir até aqui. Curta o nosso canal, nos acompanhe. Nós queremos que Deus continue abençoando a sua vida.